Nós teremos uma sequência, irmãos, toda quarta-feira iremos estudar acerca das 5 solas e iremos iniciar hoje tratando um pouco sobre a sola escritura, a importância de se entender o que Paulo, de maneira muito didática, irmãos, muito pedagógica, ele escreve ao jovem pastor Timóteo, quando fala sobre a inspiração, quando fala sobre o valor, quando fala sobre a utilidade, a aplicabilidade da palavra. Quando nós a lemos, quando nós a estudamos, quando nós a pesquisamos, quando nós extraímos dela o que ela tem a nos dizer, lembre-se, exegese é extrair o que ela tem a nos dizer. Paulo vai dizer ao pastor Timóteo, verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com propósito, a fim de que o homem de Deus, e entenda isso, querido, eu preciso compreender essa leitura, todas esses predicados colocados aqui, de correção, de educar, de trazer justiça, essa aplicabilidade é para quem já foi alcançado por Deus, para quem tem intimidade com Deus, para quem foi salvo pelo Senhor, para que o homem de Deus, para quem faz parte de uma aliança com Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Amém, meu irmão? Toda escritura. Irmãos, antes de olharmos para o nosso tema, sola escritura, somente a escritura, se tem uma pergunta que eu não sei se vocês já fizeram, mas quando eu estudei inicialmente lá em 99, estava descobrindo assim os tesouros dos temas da reforma. Um dos questionamentos que surgiu no meu coração foi o seguinte: qual é a origem dessas solas? Quando surgiu isso? O porquê que surgiu as solas? E é interessante que nós possamos entender. Mário, pode passar a próxima projeção. Qual é a origem das 5 solas da reforma, que nós já a conhecemos muito bem: sola escritura, somente a escritura; solo Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; e sola deu glória, glória somente ao Senhor. Esses 5 solas serviram, irmãos, e elas servem como base, como pilares para a reforma protestante. E nós precisamos entender que, vez por outra, nós precisamos voltar, nós precisamos estudar, nós precisamos extrair daquilo que foi tão pontual e significativo para a reforma, essas verdades para o coração da gente. Primeiro, entendendo aí essa ideia de somente, e nós entendemos que há uma ideia enfática dos reformadores, quando eles apresentam essa ideia e essa formulação dessas solas, de um rompimento da igreja protestante com a igreja católica romana. A palavra sola vem do latim e significa somente ou apenas é isso. Nós não precisamos de complementos, nós não precisamos de acréscimos, nós não precisamos de outra coisa que não seja, tratando-se nesta noite da escritura, que não seja somente a escritura. Mas presta atenção, querido, quero que você entenda isso. Trouxe ao meu coração alguns questionamentos aqui. Precisamos entender que não houve nenhum concílio, nenhuma convocação oficial para que essas solas fossem decretadas, fossem definidas. Essas 5 solas da reforma surgiram em um período histórico que nós chamamos de pós-reforma. E aí, à medida que os herdeiros, irmãos, da reforma tentavam de alguma forma, porque a ideia das solas é a sistematização de doutrinas, e os reformadores nesse período pós-reforma, à medida que esses herdeiros da reforma tentavam
sintetizar os pontos centrais da reforma, justamente no momento crucial da pós-reforma, em que havia ali uma contra-reforma, uma expressão exata de uma igreja que estava extremamente incomodada com os princípios reformados, influenciados por um concílio que nós chamamos de Concílio de Trento. E eu preciso que vocês entendam que eu só vou entender os solas ou a resposta dos reformadores à contra-reforma se eu entender de maneira muito clara o que foi o Concílio de Trento. O que foi o Concílio de Trento, irmãos? O Concílio de Trento foi uma reunião do clero católico que aconteceu entre 1543 e 1563. Por que a elaboração desse concílio, a junção desse clero católico? Porque eles estavam extremamente incomodados com a reforma. A reforma bateu forte nos princípios da Igreja Católica. A reforma veio para dizer tudo aquilo que eles não queriam que dissessem. E nós precisamos entender, irmãos, que foi estabelecido este concílio como um protesto, irmãos, também ao comportamento dos reformadores. E alguns historiadores irão dizer o seguinte, que o Concílio de Trento foi o concílio ecumênico mais longo da história da Igreja Católica. O que foi que eles trataram, irmãos, nesse Concílio de Trento? Eles trataram e emitiram o maior número de decretos dogmáticos da Igreja Católica. Entre eles, nós podemos citar alguns aqui. Foi, na prática, irmãos, uma oposição ao protestantismo. Eles precisavam tomar uma atitude, eles precisavam apresentar uma resposta, eles precisavam apresentar conceitos que pudessem combater a reforma protestante. Eles se levantam, eles se reúnem e eles levantam alguns posicionamentos que ficam como um decreto da igreja, que fica como uma posição oficial da igreja. Entre esses decretos, uma das coisas que o Concílio de Trento mais tratou, irmãos, foi a respeito da salvação. Porque se você prestar atenção, um dos temas tratados por Martim Lutero foi justamente ir de encontro às indulgências, dizendo que a salvação é pela graça. Isso rompeu as estruturas da Igreja Católica, irmãos. Eles não ficaram satisfeitos, eles tomaram algumas posturas, entre elas esse concílio, essa resposta. E o que é que eles trataram nesse concílio? Basicamente, irmãos, eles trataram sobre os 7 sacramentos, ou seja, eles reafirmaram de maneira conceitual aqui nesse concílio, por exemplo, e confirmaram a presença de Cristo na Eucaristia. Eles defendem isso até hoje. O Cânone de Trento reafirmou como autêntica a Vulgata e a tradição. Eles reafirmaram a doutrina da graça, do pecado original, a justificação, a liturgia e o valor da importância da missa nesse ritual. Há uma importância em relação à missa, o celibato clerical, a hierarquia católica, essa divisão entre o clero e o povo, o culto dos santos, das relíquias e das imagens. Eles bateram fortemente, reforçando isso, as indulgências e a natureza da igreja. Entendam, irmãos, é como se a Igreja Católica, incomodada com o movimento reformado, eles falaram o seguinte: nós precisamos gritar. E aí, irmãos, nesse contexto de luta conceitual, teológica, nesse contexto, os ataques à reforma protestante foram ataques pesados. E o que me chama a atenção, irmãos, é que os pós-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores, eles não cruzaram os braços. O que é que eles fizeram? Eles se levantam e sentem a necessidade com a mesma medida que eles promovam e articulem respostas a essa contra-reforma. E que forma eles usaram para responder a essa contra-reforma? Eles usaram e elaboraram alguns símbolos de fé. Irmãos, você que é presbiteriano reformado, se tem uma palavrinha que nós gostamos, é símbolos de fé. E tem muita gente que está na igreja presbiteriana e não sabe o que é um símbolo de fé.
Eu queria, em rápidas palavras, resumir para vocês: os reformadores, não satisfeitos com a postura da Igreja Católica, eles organizam, eles sistematizam os símbolos de fé. Nós podemos destacar 4 deles, são os 4 principais na ideia de símbolo de fé, que são credos, confissões, catecismos e cânones. Há um resumo aí, queridos, o que são os símbolos de fé. Não sei se dá para ler, dá sim. São resumos sistemáticos ou temáticos das verdades fundamentais do cristianismo. São declarações formais, autorizadas da fé cristã. Há 4 tipos principais de símbolos de fé. Repito: credos, confissões, catecismos e cânones. Vez por outra eu encontro pessoas oriundas de igrejas pentecostais e neopentecostais me perguntando: pastor, esse negócio de catecismo, eu já saí da igreja católica, e como é que eu chego numa igreja que tem catecismo? Deixa eu resumir, queridos, rapidamente. O que é um credo? O credo são declarações de fé resumidas. Nós temos alguns credos conhecidos: o credo apostólico, o credo de Niceno e o credo de Atanásio. Se tem um credo que nós usamos como presbiterianos bem nas liturgias, é o credo apostólico. Você vai na internet e bota credo apostólico. Creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É uma confissão curta daquilo que é doutrina para a gente, daquilo que é apologia para a igreja reformada, daquilo que é defesa daqueles que foram alcançados pelas doutrinas da graça. Nós cremos. Então, um credo é uma curta e resumida declaração de fé. Nós temos também as confissões, que distinguem-se dos credos quanto ao tamanho. Por quê? Porque as confissões são mais detalhadas, em geral, produto da reforma, e quanto à época em que foram escritas, são em geral, e nós entendemos isso, um compêndio teológico, para que a igreja pudesse estar equipada para as defesas teológicas da contra-reforma. É impressionante, irmãos. Nós temos algumas confissões, entre elas a antiga confissão da fé escocesa. Nós sabemos, como presbiterianos, o berço do presbiterianismo nesse avanço maravilhoso da reforma é a Escócia. E nós temos a confissão escocesa, nós temos a segunda confissão da fé helvética e a grande e conhecida confissão de fé do Westminster, que nós até estamos estudando lá na sala do preparo para o batismo. É a confissão de fé do Westminster. Então, a confissão, ou as confissões, são compêndios mais densos, teológicos, como resposta à contra-reforma. Nós temos também, irmãos, aí chega os catecismos, que também são resumos da fé. Mas presta atenção, a estrutura didática do catecismo é diferente. Por quê? A estrutura dos catecismos, o menor ou o maior, são de perguntas e respostas. Por que isso, pastor? Os reformadores entenderam que era necessário algo mais didático, de perguntas e respostas, para que a assimilação pudesse ser mais didática das pessoas. Lembram? Nós sabemos que a pergunta do breve catecismo número 1, que todo mundo sabe decorado: qual é o fim principal do homem? Misericórdia, Senhor. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja como isso fica guardado no coração da gente. A priori, se vocês não sabiam, o breve catecismo foi elaborado para tratar com as crianças, para educar as crianças. O negócio foi tão bom, irmãos, que até hoje o breve catecismo é estudado em culto de doutrina para a igreja. Então, se alguém falar de catecismo para você, que coisa estranha, nós usamos o catecismo de forma didática, ou seja, os reformadores deixam esse símbolo de fé como herança. E nós temos os cânones, que são decisões oficiais de concílios, que estabelecem a posição da igreja ou do seu ramo, do seu movimento, de sua denominação, quanto a doutrinas específicas. Nós temos o conhecido cânones de Dort, que nós encontramos ali doutrinas que são caras para a gente.
Vejam, só nessa introdução, eu citei para vocês 3, 4 símbolos de fé que nós, como reformados, precisamos estudar. Lembrem-se, todos esses símbolos de fé estão baseados na palavra. Não há um pé de igualdade com a palavra, porque quando você vai estudar esses símbolos de fé, todos eles apontam para dizer: a nossa fonte primária e única é a palavra de Deus. O que é que os reformadores quiseram dizer a contra-reforma? Nós temos a resposta para vocês. Em outras palavras, nós entendemos, contextualizando, é que a igreja tem respostas, e a fonte das nossas respostas se chama Escritura. Nós precisamos esclarecer a importância, a necessidade, o propósito, a autoridade dos símbolos de fé. Alguém fala: pastor, por que é tão importante subscrever os símbolos de fé reformados? Porque nós entendemos que todos eles apontam sistematicamente para a doutrina bíblica. É o símbolo de fé que vai sistematizar. Por quê, pastor? Há uma explicação para isso. É porque, se você não sabia, eu acho que você sabe, é que as escrituras não foram escritas de maneira temática e sistemática. Não foram. As escrituras foram escritas e registradas, irmãos, a cada assunto, na proporção em que eles foram sendo reveladas. Então nós entendemos como reformados que os símbolos de fé são necessários, indispensáveis e inevitáveis para um entendimento sistemático de doutrinas. Lhes dou um exemplo. Se você quiser entender sobre santificação, vai para um símbolo de fé e vai estudar sobre o tema santificação. Você vai entender todo o processo de santificação com textos bíblicos pontuados numa escala histórica acerca da santificação, desde o Velho Testamento, como era o processo de santificação. Veja a importância dos símbolos de fé. Veja a importância de se ter um documento que possa servir como base para a gente. É nesse contexto. Aí alguém pergunta: pastor, onde é que entra aí as solas? As solas entram justamente nesse processo de sistematizar as doutrinas da nossa igreja. Se você precisa entender, irmãos, que há um propósito nas solas. Propósito, guarda isso aí: propósito teológico ou doutrinário, propósito apologético, propósito didático e propósito eclesiástico. Se alguém lhe perguntar por que essas solas têm propósitos, quando os reformadores pensaram nas solas, eles pensaram em propósitos doutrinários, apologéticos, didáticos e eclesiásticos. Cada sola dessa revela esses propósitos, irmãos. Nós somos uma igreja de herança reformada, porque quem olha para nós, para mim, para você, as pessoas precisam identificar que nós temos uma herança de um grupo, de um povo que pagou um preço e trouxe respostas à perseguição da igreja católica naquele contexto ali da reforma. Em rápidas palavras, porque o tempo aqui urge, meus irmãos, eu vou correr um pouquinho. Em síntese, o que é então sola escritura, pastor? O que é somente a escritura? Somente a escritura é uma defesa, uma resposta à igreja católica, irmãos, que entende e defende até hoje, irmãos, numa revelação continuada. O que é que os reformadores disseram? Não é continuada a revelação, o cano se fechou, a revelação está completa, não precisa de uma continuidade. Então qual é o tema para isso? Somente a escritura. Nós não precisamos de tradição, nós não precisamos de complementos, nós não precisamos de uma voz que represente Deus aqui na terra. Os reformadores disseram o seguinte: somente a palavra, e tão somente a palavra é apta para corrigir, para ensinar, para trazer maturidade, para repreender, para perdoar, para purificar. Por isso que a resposta da reforma, a contra-reforma foi sola escritura, somente a palavra de Deus é apta para tudo. Seja bendito o nome do Senhor. Sola escritura.
Mas há uma segunda sola, irmãos, que é o solos Cristo. Vocês sabem que a Igreja Católica apresentava uma centena de mediadores, a começar por Maria, e os santos que funcionavam como mediadores. O que é que a reforma diz? Somente Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Cristo. É somente Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a reforma e o reflexo da reforma nos diz que nós não precisamos procurar outros mediadores, e nós iremos estudar isso semana que vem. Sola gratia e sola fide, somente a graça e somente a fé. Por que essas duas solas, pastor? Porque é uma resposta ao sistema sinergista e semi-pelagiano de salvação da Igreja Católica. Eu preciso entender o que é o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo, irmãos, era um conceito, um pensamento cristão que trata principalmente sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Ela ensina que basicamente, eles ensinam lá, que basicamente o ser humano é salvo, eles defendem isso, exclusivamente mediante a graça, mas que a salvação partiria também da vontade, da volição, do querer do homem. É uma combinação da ação de Deus com a ação do homem. Isso é sinergismo. A Igreja Católica defendia e defende hoje. Nós, como reformadores, entendemos que somente a graça e somente a fé, que não é um sinergismo, é um monergismo, é uma ação única e exclusiva de Deus em prol do homem que está morto em seus delitos e em seus pecados. Deus nos salvou pela sua graça, e a fé que nós temos é fruto dessa ação livre e poderosa de Deus. Aleluia. Somente a graça e somente a fé. Qual é o fulcro disso, o final disso, a síntese disso? Só lhe deu glória, a glória de Deus. Não há nenhuma participação do homem, não há nenhuma glória do homem. Ninguém pode chegar no céu dizendo: olha, eu paguei um preço para chegar aqui. Não, toda glória pertence a Deus. Por isso que eles cravam e fecham essas solas dizendo: glórias somente a Deus. Irmãos, nós estamos aqui para olhar a sola Escritura, e não olhe para o relógio não, viu, meu irmão? Fica na bênção. Vou caminhar aqui na bênção. Somente a Escritura. Vejam bem, bota para mim, por favor. Já botou aí, não foi? Vamos ler aqui, vamos ler juntos, para ficar mais dinâmica, todos nós. Vamos lá, gente. Somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias, a supremacia das Escrituras. Ela é a norma normanda, norma determinante, e não a norma normata, norma determinada para que todas as decisões de fé. Isso é muito importante para a gente entender. Por isso que, vez por outra, eu digo aqui na igreja, não é a antropologia que determina o comportamento da igreja, não é a sociologia que determina o comportamento dos fiéis, não é a psicologia moderna que diz como deve ser o comportamento de criar filho ou não, nada disso. A palavra de Deus, e somente ela, é a norma normanda, é a norma que determina. A palavra não se contextualiza. Teve um líder religioso que lê do engano dele, dizendo: olha, a Bíblia tem que ser repaginada, está fora de contexto. Meu irmão, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu acho que foi João Calvino que disse assim: olha, a Bíblia, no contexto dele, é mais atualizada do que o jornal que irá circular amanhã. Glória a Deus por isso. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece como norma determinante. É impressionante, irmãos, nós precisamos entender isso.
Você sabe por quê? A igreja reformada bate duro nessa questão, exposição da palavra, porque nós entendemos que se não for a palavra, não são os movimentos, não é o entretenimento, não é uma boa programação, não é louvor animado, empolgado que vai sustentar o povo de Deus. No fim dos tempos é quem foi alcançado por essa palavra, ela que sustenta. Eu lembro muito bem da parábola apresentada por Cristo, dizendo que as mesmas crises que tomam o coração do justo, do prudente e do imprudente, ali ele relata ali, dizendo e destacando essas crises: chuvas torrenciais, chuvas no telhado lá, vento impetuoso, águas que transbordam. Percebam, as mesmas crises existenciais, as mesmas pressões que um sábio tem, o ímpio também tem. O diferencial é justamente a palavra de Deus, a rocha, Cristo. Essa palavra que traz sustância, meu irmão, profundidade. E presta atenção, o que a reforma quis dizer com essa sola? O que os reformadores quiseram afirmar? É que todas as doutrinas e ensinos estranhos à Escritura devem ser rejeitados. A Bíblia, entenda isso, não é um livro entre muitos livros sagrados. A Bíblia é a eterna, infalível palavra de Deus. Eu quero que você entenda a importância de abrir a palavra dominicalmente e de entender o seguinte: Deus está falando comigo. Você já parou para pensar nisso? É Deus falando comigo. Não é um livro de informações. Apesar que nós temos aqui geografia, nós temos história, nós temos ciência aqui também. Mas entendam, irmãos, é Deus falando diretamente para com os seus filhos. É o que nós chamamos de, o pregador é uma boca de Deus, é a voz de Deus, em linguagem humana, perceptível. Há uma compreensão, por isso que Paulo vai dizer que o culto da gente é racional, não um culto histérico, louco, que ninguém entende nada. Pelo contrário, Paulo, normatizando o culto público, vai dizer: é melhor que vocês falem uma palavra para que alguém entenda, do que várias ou 100 palavras que ninguém entende nada. Culto é racional, irmãos. Ah, pastor, o senhor defende que não tem emoção? Tem que ter, né, irmão? O reformador disse assim: tem que ter luz na mente, mas tem que ter fogo no coração. Acho que foi Jonathan Edwards que disse isso, foi? Fogo no coração, luz no entendimento, mas tem que ter. Toda relação com Deus envolve essa relação de emoção também, mas um culto histérico, barulhento, ninguém entende nada. As pessoas que não conseguem aplicar os dons ao culto público, Paulo normatizou, é a voz de Deus. E eu quero que você entenda que a Bíblia sozinha, ela ensina tudo o que é necessário para a gente. Eu já falei aqui na igreja que essa ideia de que, olha, eu trouxe um visitante, pastor, que já fizeram isso comigo. Olha, pastor, olha, para dar aquela pressão santa, né? Se tem pressão santa, olha, pastor, eu trouxe um não crente hoje, viu? Em outras palavras, cuidado com o sermão, viu? Não mude nada, irmãos. Quem salva não é a persuasão do pregador. Quem transforma não é o tema da mensagem. Suficiência das Escrituras é a norma determinante. A salvação vem pela graça de Deus. Eu conheço pessoas que foram transformadas com ministração de exortação à igreja. O Espírito Santo de Deus entrou e a graça de Deus é irresistível. Glória a Deus por isso. Por isso que os reformadores bateram forte. É somente a Escritura. Deixa-me dizer uma coisa, querido. O brado da reforma protestante ecoou dentro da Escritura. O grito da reforma foi palavra. A reforma, irmãos, não foi a abertura de um novo caminho religioso, mas a volta às antigas palavras, à lei. Por isso que nós amamos tanto o período da reforma, por isso que nós entendemos que foi um rompimento a jogar a Escritura na vala comum. A reforma, irmãos, foi a volta, a revelação suficiente à vida da gente. Eu estudei com um professor que Deus o chamou, eu acho que o ano passado, o ano retrasado, confesso que eu não lembro se foi pela Covid ou não, não lembro. Ele me ensinou lá em um módulo de grego,
e pastor Paulo Anglada. Pode passar, Mário. Tem um livro dele muito interessante, se você não conhece, eu quero deixar como indicação para vocês aqui, chamado Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Olha o que ele escreve no seu livro, preste atenção aí. Com o princípio reformado resumido na expressão latina sola scriptura, os reformadores rejeitaram a autoridade das tradições eclesiásticas e das supostas novas revelações do Espírito e reestabeleceram as Escrituras como a única regra de fé e prática, como única fonte autoritativa em matéria de doutrina e prática eclesiástica. Nós não precisamos de complementos. Glória a Deus por isso. É suficiente, meus irmãos, nos basta. Eu não preciso de arranjos, de ajeitados. Alguém pergunta, pastor, e os símbolos de fé? Apontam para ela. Olhem para a palavra. Eu não sei se você já estudou os símbolos de fé, mas eu já ouvi alguém dizendo o seguinte: pastor, tem muitos textos. A ideia é essa, é que você se alimente da palavra, é que você volte para a palavra, é que você ame a palavra de Deus. E aí, queridos, para a gente caminhar, a confissão de fé do Westminster, um dos nossos símbolos de fé, que vem, eu dizia para vocês, a confissão é um documento mais denso, condensado, profundo, das doutrinas da reforma. O capítulo 1 da confissão de fé do Westminster, se você nunca estudou, eu quero incentivar a fazer isso. Passe o próximo slide aí. Se você não conhece a capa da confissão de fé, eu quero lhe apresentar. Confissão de fé do Westminster. Estude essa confissão. Se você é crente reformado, irmão, você precisa conhecer a confissão de fé. Mas para que isso, pastor? Tem gente que está há 20 anos na igreja, nunca estudou a confissão de fé. Estude, querido. Sabe por quê? Olha aqui para mim, os dias são maus. Há uma série de doutrinas que estão sorrateiramente invadindo a igreja, e somente aqueles que estão preparados na palavra poderão trazer respostas a esse mundo. Você crê nisso? Eu creio. Preparados. Tem que estudar, tem que pesquisar. E aí, querido, é uma palavra pastoral para você, com muito amor. Às vezes eu leio tantas outras coisas, eu não estou investindo tempo naquilo que é essencial para a gente. Estude. Ah, pastor, eu não tenho a confissão. Compre. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Peça ao irmão que compre para você, em nome de Jesus. Irmão, me ajuda aí para comprar. Me abençoa. Pronto, presente de aniversário. Não tem coisa melhor. Dê uma confissão de fé. A Verônica vai emprestar dela para quem quiser. Está aqui, Verônica, está certo? Eu não sei se tem aqui na biblioteca. Tem na biblioteca da igreja. Propaganda boa. Pega lá, bote seu nome, leia, devolva para que outro irmão também leia. Bênção, meu irmão. Leia a confissão de fé. Tem irmãos também que vendem livros aqui também, né? Quem sabe, né, Doge? Uma propagandazinha aí boa. Meu irmão, procure, leia, cresça, conheça. E eu queria, irmãos, veja bem, capítulo 1 da confissão, o que é que você encontra ali, pastor? No primeiro capítulo da confissão, nós iniciamos a confissão ali, quando você estuda, com a doutrina de bibliologia, Bíblia, doutrina das Escrituras, capítulo 1. E se você estudar, você vai perceber que ela defende em 4 sessões esse capítulo, em 4 partes, em 4 parágrafos. Perdão, em 8, é que eu vou estudar só 4 rapidamente com vocês aqui. Em 8 parágrafos, essa confissão. Leia esses parágrafos, invista tempo para isso, abra a sua confissão e leia o que esses parágrafos irão tratar. Eu vou citar 4 para a gente fechar aqui hoje à noite. Fica claro para a gente que nós precisamos conhecer, irmãos. Olha, quando o cerco for se fechando, só fica quem estiver sobre a rocha. Entenda isso em nome de Jesus. Crente que é levado de um lado para outro com ventos de doutrinas, acaba o chão para essas pessoas. Sabe por quê? Porque são doutrinas da prosperidade, doutrinas que afirmam você é princesa e príncipe. Acabou o chão. É só felicidade. Acabou o chão. Mas quando eu conheço a Escritura, eu vou entender que todas as verdades, as nuances
do fim dos tempos estão descritos na Escritura. Por isso que a confissão de fé, que é um documento sólido e denso, irá dizer o seguinte, no primeiro parágrafo. Pode passar para mim, por favor, Mário. Primeiro, ele vai tratar sobre a doutrina da revelação. Lá, o primeiro parágrafo é dizendo a importância dessa doutrina. Eles vão dizer lá: Deus se revela na criação de modo que o homem é indesculpável. Nós temos dois textos aí. Eu queria pedir a ajuda dos irmãos, tá, irmãos? Rapidamente. Um abre ali em Romanos 1, versículo 19 e 20, e lê bem alto para a gente. E o outro irmão já abre no Salmo 19, de 1 a 6. Agora, fica em pé, querido ou querida, e leia bem forte, bem alto. Tá ok? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Os homens são indesculpáveis. Primeiro capítulo, a primeira ideia é que todo homem é indesculpável diante de Deus, por aquilo também que o salmista escreve no Salmo 19, de 1 a 6. Outro irmão ou irmã, bem forte, querido, querida. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Glória a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Veja a ideia paulina, quando ele pega ali em Romanos e pega essa ideia básica de que Deus se revela de maneira natural. Mas eu preciso entender, na continuação da leitura, que trata a confissão de fé, que essa revelação natural, ela não é suficiente para a salvação. Se assim fosse, irmãos, entendam isso teologicamente, o sacrifício de Jesus seria desnecessário. É como o Espiritismo vai defender a tese de que por obras eu vou reencarnando, me purificando. Esquece o sacrifício de Jesus. É uma salvação meritória. O caminho é Jesus, irmãos. O caminho é Cristo. Então vejam, a revelação natural não pode salvar, não salva. Por isso, continua lendo comigo aí, por isso, aprove a Deus revelar-se de modo especial à igreja e a mandar escrever esta revelação. Eu acho fantástico isso, porque na visão que Paulo teve ali em 2 Coríntios, lembra do espinho na carne, o que foi que Deus diz a Paulo? Não escreve, deixa quieto. O povo não vai entender, deixa quieto, nada. Aí João é levado à glória e tem uma visão da multidão. Diferentemente, Deus vai dizer a João: escreve. Eu acho isso fantástico, porque revela para a gente que quem tem um controle de todas as coisas e quem revela o que quer revelar é Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. Então vejam bem, irmãos, diz aí a confissão: revelação é a ação de Deus de dar ciência ao homem a respeito de Deus e de seus desígnios eternos. Quem encontrou, tenho certeza que alguém já abriu aí, Gálatas 1, 11 e 12, ler bem forte para a gente, meu irmão. Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas: não foi produção minha, eu recebi de Deus,
foi revelado por Deus, foi dado por Deus. Por isso que a palavra de Deus é tão especial para a gente, porque é o próprio Deus tratando o coração do homem pecador, finito, limitado. A confissão vai dizer, há uma doutrina da revelação, que nós precisamos entender claramente. Segunda ideia, e no segundo parágrafo, irmão, pode passar por favor, Mário, a ideia do cano e da inspiração das Escrituras. Vejam bem, a ideia da revelação, parágrafo 1º, revelação do cano e a inspiração das Escrituras, parágrafo 2º e 3º, esses dois parágrafos, diz o seguinte: a igreja, vamos ler juntos para ser dinâmico, irmãos, todos juntos. A igreja não estabelece Amém. Irmãos, historicamente, as igrejas reformadas são da linha histórico-gramatical de interpretação bíblica. A confissão de fé vai tratar sobre isso, dizendo que o testemunho da história, as evidências internas das Escrituras, o que são evidências internas, irmãos? Bíblia se explica por Bíblia. Lembra aquele pregador que pega um texto isolado e prega nesse texto como se esse texto fosse uma resposta em si mesmo? A Bíblia se explica, irmãos, há uma unidade bíblica. Eu não posso pegar texto fora de contexto, eu não posso pegar um versículo isolado. Pregadores neopentecostais fazem muito isso, dando nomes aos bois, irmãos. Pega um texto isolado, cria uma doutrina, tem que ter unidade, a Bíblia se responde. Os textos mais complicados e difíceis encontram eco e respostas na própria Escritura, irmãos. Por isso que a igreja reformada dá muita ênfase ao ensino, ao estudo, à catequese, a entender, a compreender, a fazer essa ligação. Há uma palavrinha, se não me falha a memória, é uma palavra holandesa, ou alemã, agora fugiu, chamado mite. O que é que os teólogos reformados defendem? Há um mite na Escritura, há uma linha condutora, desde Gênesis a Apocalipse, que vai de forma única, mostrando os temas basilares e centrais da Escritura. Por exemplo, nós vamos entender sobre redenção desde o Velho Testamento, desde a queda do homem, desde que Deus vestiu Adão e Eva, desde que Deus sacrificou o animal, desde os primórdios há uma ideia de redenção, há uma linha condutora de Gênesis a Apocalipse. Percebe? Ler a palavra sem esse compromisso é não entender o propósito da Escritura. Há uma unidade, irmãos. Deus trata. Eu já vi crente falando, o Deus do Velho Testamento é muito duro. Já ouviram isso, gente? E o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Irmãos, Ele sempre agiu com graça e misericórdia, desde o Velho Testamento. Glória a Deus por isso. Mas pastor, tinha guerras lá. Nós estamos em guerra. Tinha lutas. Nós estamos em luta. O que Paulo vai dizer? No contexto da graça, a nossa luta não é contra a carne. Pode falar, irmão, não é pecado não. Contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Tem luta ou não tem, irmãos? E o Deus do Velho Testamento é o mesmo. Continua agindo, dirigindo, controlando, levantando um povo que está aqui hoje à noite para dizer, maior é aquele que está em nós, aleluia. Pode passar a próxima, Mário, para a gente caminhar aqui. Uma doutrina e também inspiração das Escrituras, cânon, inspiração das Escrituras, uma doutrina tão importante, que pode ser considerada a base de todas as demais. Colocar em dúvida a inspiração de qualquer texto bíblico, irmãos, é lançar fora a Bíblia toda, é abdicar da sua autoridade, da sua inerrância, é rejeitá-la como regra infalível de fé e de prática. Não tem como duvidar de nada da Bíblia, nada, irmãos. É colocar a Bíblia em xeque, é colocar toda essa unidade, esse mite, essa linha condutora, essa unidade bíblica revelada na vala comum. Eu não posso colocar nenhum texto bíblico em xeque. E olha o quanto que essa doutrina já foi massacrada, meus irmãos. Vocês imaginam
E alguns conseguem imaginar o quanto. Então entendam, irmãos, esse parágrafo irá tratar justamente sobre essa ideia de que nós precisamos rejeitar em nome de Jesus. Há um texto aí, 1 Tessalonicenses 2,13. Quem encontrou, lê para a gente rapidinho, querido ou querida irmã. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Glória a Deus. Irmãos, não é palavra de homens. Olha, se você faz um retrocesso histórico aqui, para quem gosta de estudar história cristã, vocês percebem que nos últimos 2 séculos, todo tipo de vento e doutrina tentou cercear essa compreensão da igreja, destruir. Eu podia citar algumas: a autocrítica, o racionalismo, o liberalismo. Hoje nós vivemos um contexto absurdo desse liberalismo que tem soprado violentamente contra esta coluna da fé cristã, que é inspiração das Escrituras. O liberalismo tem tentado destruir isso. Como dizíamos, tem gente querendo repaginar a Bíblia, tem gente dizendo o seguinte: não dá mais, passou, está descontextualizada. O propósito, irmãos, do liberalismo é derrubar a doutrina, irmãos. Mas nós estamos aqui firmes e fortes no Senhor, aleluia. Quarto e quinto parágrafo, terceira ideia aqui, pode passar, Mário, por favor. Autoridade das Escrituras. Vamos ler juntos, irmãos? Bem forte, igreja. Significa que, por serem divinamente inspiradas, são inerrantes, verídicas em todas as suas afirmativas, não contendo erro algum, histórico ou doutrinário, o que as torna infalíveis e, portanto, autoritativas quanto a todos os assuntos sobre os quais faz asseverações. Eu quero repetir: todos. Pastor, como entender a educação de filhos? Eu fico abismado quando um pai e uma mãe ficam procurando autores seculares, psicologia pós-moderna, que diz assim: não pode disciplinar o filho, cuidado, pode trazer traumas. Todos os assuntos são normatizados na Bíblia, irmãos. Amém, meu querido? Todos. Ideologia de gênero, Bíblia. Educação dos filhos, Bíblia. Família, Bíblia. Comportamento social, Bíblia. Qual deve ser o comportamento do esposo com a esposa? Bíblia. Como deve se comportar a esposa? Bíblia. Tudo está na Bíblia, revelado como autoridade. Eu não tenho a liberdade de dizer o seguinte: eu não aceito isso. Eu vejo irmãs dizendo: eu não aceito, pastor, ser submissa. Vá se converter, irmã. Bíblia. Acabou, irmão. Bíblia não pergunta a quem lê a Bíblia: você concorda com isso? Não, irmãos. Paulo vai tratar sobre isso. Quem foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Quem foi o tutor de Deus? Ninguém. Quem lhe deu conselhos? Ninguém, irmãos. É Bíblia. Vocês percebem? Se eu começo a baixar guarda, a heresia começa a encontrar morada. Se eu começo a abrir os absolutos de Deus, se eu começo a relativizar os absolutos de Deus, a igreja irá caminhar a passos largos para a destruição. Irmãos, eu estou falando aqui de uma herança que foi da Reforma Protestante. Qual é o berço da Reforma Protestante? Europa. Sabe o que está acontecendo na Europa hoje, irmãos? Por causa da flexibilidade das Escrituras, por causa do liberalismo, templos hoje não, é uma forma de expressão, é uma força de expressão. Há muitos anos, os templos hoje, boa parte deles estão fechados. Hoje muitos funcionam como boates. E os que estão abertos, eu falo isso com pastores amigos que estão lá, conversam comigo: Felipe,
É para chorar, irmãos. Igrejas com capacidade para 500, 600 pessoas, com 10 irmãos no domingo. Eu vou repetir, 10. E desses 10, 8, 7 são senhores, senhoras. Nada contra, bênção. Mas, irmãos, são aqueles que estão segurando ali a palavra, que não estão negociando, estão amando essa palavra. Sabe por quê? Porque a igreja baixou a guarda, porque a igreja permitiu que as heresias fossem invadindo sorrateiramente. Eu quero lhe dizer que nós não precisamos de outra autoridade que não seja a palavra. Quem educa os meus filhos é a palavra, quem educa a minha família é a palavra, quem rege a igreja é a palavra, quem rege a sociedade é a palavra. Quando a igreja baixa a guarda, irmãos, a igreja caminha a passos largos para a destruição. Mas nós cremos que há um povo fiel que continua amando a palavra. Amém, meu irmão? Lê esse texto, por gentileza, querido, para a gente caminhar para o final aqui. Veja que texto maravilhoso. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Homens santos falaram da parte de Deus. Lembra, irmãos, volta a tua mente à história. A igreja católica dizia nesse contexto: a igreja ensina, a tradição ensina. Já ouviram essa expressão? A tradição ensina. Sabe o que os reformadores afirmaram? Não, é a Escritura que ensina. E sabe qual é o reflexo disso? Nosso último ponto hoje, que é o sexto parágrafo da confissão, que é a suficiência. Para a gente fechar, pode passar, Mário. A suficiência das Escrituras. Vamos terminar lendo todos juntos? Leiam comigo, por gentileza. Com a redescoberta da doutrina da suficiência das Escrituras, os reformadores libertaram o povo de Deus de doutrinas e práticas impostas às suas consciências por autoridade meramente humana. A fé reformada afirma que as Escrituras sagradas constituem-se numa regra completa de fé e prática, no manual completo de doutrina, práticas eclesiásticas e vida. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão? Olha o que os reformadores vão afirmar na confissão de fé do Westminster: a Escritura é suficiente. Irmãos, em dias como os que estamos vivendo, no qual o evangelicalismo moderno parece manifestar uma crescente incredulidade na suficiência da palavra, o nosso símbolo de fé, a confissão de fé, vai dizer: ela é suficiente, ela nos basta, ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é completa, ela é o manual, ela é a bússola, ela é o manual daquele que vai usar, aquele que vai caminhar, aquele que vai se relacionar. Nós encontramos nas Escrituras. Ela é suficiente para a nossa fé, mas também, diziam os reformadores, nesse símbolo de fé, para a nossa prática. E é imperativo, irmãos, e eu concluo dizendo isso, considerar a fé reformada como essa relação com a doutrina bíblica. E João, o evangelista, nesse capítulo 20, que nós vamos ler, eu lhe convido aí para o capítulo 20 de João. Eu vou estar abrindo aqui também, querido, Evangelho de João, capítulo 20. Eu já lhe convido a ficar em pé, por gentileza, querido. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 30 e 31. Nos diz a palavra. Vamos ler juntos? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Foram registrados para que o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Olha o que eu quero lhe dizer aqui para a gente terminar. João não registrou tudo, mas o que João registrou, os evangelistas e os apóstolos, o que foi registrado, a reforma diz, é suficiente. Glória a Deus por isso. É suficiente. Por isso que a reforma vai dar esse brado aí, a suficiência da Escritura, e nós podemos abarcar aqui propósito, princípios, doutrinas, que são irrevogáveis. Passará os céus, a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Nós precisamos defender essa tese. A Escritura é suficiente, não perde o contexto, pelo contrário, ela traz luz a esse contexto perdido e em trevas. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos amar a palavra, que possamos nos dedicar à palavra, que possamos reafirmar todos os dias somente as Escrituras, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?